Olá, o Jornal Panorama começa agora e aqui você fica informado sobre tudo o que acontece de mais importante na Assembleia Legislativa. Durante a sessão ordinária desta segunda-feira, os deputados aprovaram proposta que trata sobre os deveres do fiador, aquele que é responsável por arcar com as despesas quando o titular do contrato não as cumpre. A repórter Verônica Salazar está aqui com a gente no estúdio e traz esse e outros destaques dos trabalhos. Seja bem-vinda, Verônica. Obrigada, Carol. Esse é um projeto curioso porque quem já foi fiador sabe as dificuldades que é na hora, de arcar com as responsabilidades. Esse projeto aprovado obriga as imobiliárias a disponibilizarem cartazes afixados em locais visíveis aos clientes, alertando sobre as responsabilidades do fiador. O autor da matéria, deputado Luciano Pereira, justifica que são comuns os casos em que o fiador assume o compromisso, mas por desconhecimento não arca com as obrigações firmadas em contrato. A proposta apresenta uma solução simples: deixar à vista as exigências necessárias de forma que essas pessoas sejam previamente esclarecidas sobre a questão. Outro projeto que estava na pauta de votação é de autoria do governo do estado. Ele propõe a criação e extinção de cargos no DER, o Departamento de Estradas de Rodagem, mas a votação foi adiada. Isso porque o relator da matéria na Comissão de Infraestrutura, o deputado Marcelo Santos, pediu mais prazo para analisar o texto. Prazo esse que termina nesta quarta-feira. E outro destaque da sessão é o projeto da deputada Lúcia Dornelas, que começa a tramitar na casa. Ele regulamenta o cover artístico, aquela taxa que o cliente paga quando há apresentação musical em um bar, por exemplo. A matéria foi encaminhada para as comissões permanentes, entre elas as de Justiça e Defesa do Consumidor. Nós queremos que os locais de evento, bares, restaurantes, tenham no local visível o valor do cover artístico, para que o consumidor possa estar lá sabendo o que ele vai pagar no final. Isso já está garantido no Código de Defesa do Consumidor, nós queremos regulamentar isso aqui no estado. Carol, é com você. Obrigada, Verônica. O Parlamento Capixaba promove audiência pública sobre a exploração de petróleo no Espírito Santo. A inserção capixaba na cadeia produtiva do petróleo e a distribuição dos royalties no Espírito Santo foram tema de audiência pública realizada pela Comissão Especial de Petróleo e Gás da Assembleia Legislativa. O gerente regional de negócios da Petrobras, Luiz Robério Silva Ramos, apresentou os projetos futuros da empresa e afirmou que a crise mundial não vai afetar os investimentos da Petrobras no estado pelos próximos 5 anos. São projetos que montam cerca de 15 bilhões de dólares para os próximos 5 anos. São projetos com recursos já aprovados e provisionados. Luiz Robério apresentou as áreas de atuação em terra e mar da Petrobras, no Espírito Santo. Atualmente, a produção diária de petróleo no estado chega a 350 mil barris por dia e aumentar ainda mais esta produção é a meta da empresa. Nós vamos, no próximo ano, receber mais um navio para produzir óleo do Parque das Baleias, o chamado FPSO, que é uma denominação de um navio, Cidade de Anchieta. Ele terá capacidade de produção de 100 mil barris de petróleo. Em 2013, um outro navio, a P-58, um navio Petrobras, um navio de grande porte, de capacidade de 180 mil barris, será instalado aqui em 2013. Tem um grande projeto de gasoduto marítimo, um gasoduto estruturante que interligará o Parque das Baleias a uma planta de gás importante que nós temos no município de Linhares. Esse projeto, então, serão cerca de 200 quilômetros de gasodutos no mar que serão implantados no final desse ano até junho do próximo ano. O investimento da Petrobras em projetos sociais no Espírito Santo é de 27 milhões de reais por ano. Mas a maior preocupação discutida na audiência foi a falta de planejamento estratégico por parte dos municípios no que diz respeito ao emprego dos recursos oriundos do petróleo. Nós solicitamos aqui uma coisa muito interessante, que é o know-how que a Petrobras tem em planejamento, e esse planejamento possa ser apresentado aos municípios produtores para que eles possam planejar os seus investimentos de recursos de royalties na cidade de forma organizada e ordenada. Durante a reunião, Tércio Jordão, vereador do município de Presidente Kennedy, apresentou denúncias de suposta má aplicação dos recursos recebidos pelo município por conta da produção de petróleo. Hoje, nosso município tem um total de 50 milhões só em contratos. Não foi feito ainda nenhuma obra. As denúncias feitas aqui verbalmente pelo vereador Tércio, do município de Presidente Kennedy, são
muito delicadas e nos preocupou, a todos nós membros da comissão, aonde uma cidade de população tão pequena, que recebe um vultuoso recurso de participação de royalties de petróleo e que a sociedade tem nos cobrado que esses recursos cheguem até ela. Então, nós pedimos a ele que formalizasse essa denúncia para que a comissão possa se manifestar e fazer chegar essa denúncia aos órgãos competentes. E ainda sobre os trabalhos das comissões, a de Terrenos de Marinha vai se reunir com o governador Renato Casagrande para buscar apoio contra as cobranças consideradas abusivas e ilegais no estado. O governador é muito importante, até porque quando ele foi deputado federal e senador, ele se pronunciava de forma muito firme contra as taxas sobre terrenos de marinha. Algumas questões no Espírito Santo podem ser ajudadas pelo governo do estado. Por exemplo, a região de Bento Ferreira. Essa região ela depende de algumas ações do governo do estado para ter sua situação avançada. Do ponto de vista geral, nós estamos aqui mostrando a face cruel dos terrenos de marinha. Hoje nós fizemos a leitura de 2 leilões de um terreno de 112 metros quadrados na rodovia do Contorno, provavelmente um terreno pequeno de bairro popular que está sendo leiloado. Quer dizer, essa família está perdendo o terreno por causa de dívidas com a União. Outro terreno no centro da cidade, 200 metros quadrados, também leiloado. 2 terrenos pequenos em áreas populares que comprovam aquilo que a gente tem falado aqui. Terrenos de marinha é um problema principalmente de pessoas de classe popular. Ao contrário do que muita gente pensa, que acha que terreno de marinha é só terreno em frente ao mar. Não é, e inclusive no interior do estado do Espírito Santo temos terrenos de marinha também. E nós tivemos a notícia muito triste do seu Francisco, de 98 anos, que estava sendo executado pela União e que faleceu no dia de ontem sem ter o seu problema resolvido. Deputados querem a criação de uma frente parlamentar aqui na Assembleia Legislativa que vai tratar do fim do voto secreto. O objetivo é que o voto aberto seja inserido como princípio constitucional para todas as casas legislativas do país. É importante lembrar que o Parlamento Capixaba aboliu o voto secreto há 4 anos. Desde a legislatura passada, nós votamos pelo fim do voto secreto. Em Vila Velha também, há mais de 10 anos, quando fui vereador, por 5 mandatos, nós também acabamos com o voto secreto. Acontece que não é um princípio constitucional. É preciso que a Constituição Federal estabeleça que todas as câmaras municipais do Brasil e toda a Assembleia Legislativa acabem com o voto secreto. Porque ainda tem muitas câmaras, mas muita mesmo, uma infinidade de câmaras no Brasil, de algumas assembleias, que ainda persiste o voto secreto. Então nós estamos pedindo a força que já existe em Brasília, essa frente, nós estamos pedindo agora também o apoio dos deputados, que já praticamente todos assinaram, e da população. Nós vamos pegar assinaturas de muitas pessoas para mandar para Brasília, para cada vez mais engrossar essa corrente. O voto secreto é uma corrupção. O voto secreto é uma forma do político se esconder atrás da urna para atrair o povo. 26 de setembro. No dia destinado à comunidade surda no Brasil, indicação aprovada na Casa propõe que o governo do estado insira a linguagem de Libras nas propagandas oficiais. A autora da iniciativa, a deputada Luzia Toledo, argumenta no texto que é importante incluir essa parcela da população, informando sobre as medidas adotadas pelo Executivo. Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa apoia o desenvolvimento da produção audiovisual no estado. Representantes da Secult, Secretaria Estadual de Cultura, apresentaram à Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa a ideia de se criar no estado uma entidade de fomento às produções audiovisuais por meio da locação de espaços. O Espírito Santo está entre os 5 estados brasileiros que ainda não possuem nem projeto de uma entidade como essa, ao lado de Roraima, Rondônia, Amapá e Rio Grande do Norte. É um escritório onde vai disponibilizar tudo que nós temos aqui de estrutura, de pessoal, de locações, para poder atrair esse produtor ou esse realizador nacional ou internacional para a produção aqui no Espírito Santo dos filmes, a qual eles estão gerenciando, eles estão fomentando. Os parlamentares defenderam a criação de uma comissão estadual para estudar a implementação da entidade de fomento às produções audiovisuais, que já é uma indicação do deputado Luciano Rezende, presidente da Comissão de Turismo, ao governador do estado. Há pouco tempo, em agosto, agora nós tivemos uma equipe com o primeiro filme, com o primeiro time de Hollywood, né, o Andy Garcia, que é estrela máxima de Hollywood, Camille Belli, diretores de primeiro time, vieram ao Espírito Santo para filmagem.
E isso leva para as telas a imagem do Estado, e isso fica eternizado. Então, vários estados estão cuidando disso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e nós estamos pedindo ao governo do Estado para que, no mesmo caminho, elabore uma equipe, através da Secretaria de Cultura, para cuidar disso no Estado. Apesar do envolvimento do governo do Estado, o mais importante é o envolvimento da sociedade local, dos produtores de filme locais, dos artistas locais, do próprio Conselho Estadual de Cultura, para que saia do papel isso e possa agregar mais essa atividade aqui no Espírito Santo. E por falar em incentivo ao audiovisual, a TV Assembleia abriu inscrições para o Cinemateca ES, um espaço permanente para exibição de documentários e filmes de curta e média duração. Quem estiver interessado na divulgação deve enviar uma cópia do material em DVD para a redação da TV Assembleia, além de autorização com reconhecimento de firma para até 20 veiculações gratuitas. Para saber detalhes, entre em contato pelo telefone 3382-3550. E o Jornal Panorama dessa segunda-feira fica por aqui. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro.